Capítulo 28. Termologia, transmissão de calor, efeito estufa e camada de ozônio. Efeito estufa. O efeito estufa consiste na retenção de calor junto à superfície da Terra em virtude da opacidade dos gases de estufa que se concentram na baixa atmosfera e regulam seu equilíbrio térmico. Este efeito possibilita a manutenção de uma temperatura média global perto da superfície do planeta da ordem de 15 graus Celsius, que seria de negativo 18 graus Celsius na sua ausência, inviabilizando a vida como a conhecemos atualmente. Assim, aquilo que a mídia vulgarmente se refere como efeito estufa associado à atividade humana é, na verdade, a potenciação de um fenômeno da história geológica do planeta e crucial para a biosfera. Os principais gases de estufa, referidos no Protocolo de Kyoto, representam menos de 1% da composição da atmosfera. Vapor d'água, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, clorofluorcarbonetos, hidrofluorcarbonetos, perfluorcarbonetos e ainda hexafluoreto de enxofre, sendo estes 4 últimos de origem sintética. No milênio anterior à era industrial, a concentração atmosférica dos gases de estufa naturais permaneceu relativamente constante. Porém, a sociedade industrializada depende da utilização do carvão e dos hidrocarbonetos naturais, gás natural e petróleo, como fontes primárias de energia, e o aumento exponencial das necessidades energéticas, aliado ao desmatamento, trouxe como consequência o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O aumento da concentração na atmosfera dos gases com efeito de estufa deve provocar um aumento da temperatura média e, consequentemente, perturbar o clima global. Até há 10 anos, a comunidade científica debatia se era possível estabelecer relações seguras de causa-efeito entre a tendência de aquecimento observada e o aumento de concentração de gases de estufa. Hoje existe consenso sobre esta matéria e a quase totalidade dos cientistas aponta a atividade humana como responsável primordial. Durante o século XX, a temperatura média superficial aumentou de 0,6 mais ou menos 0,2 graus Celsius, provavelmente a maior variação positiva ocorrida nos últimos 1000 anos. A verificar-se um dos cenários de aquecimento mais dramáticos, podemos afirmar que nunca o nosso planeta experimentou uma elevação térmica tão intensa num intervalo de tempo tão curto, pelo que não existe registro geológico das respostas ambientais a esse tipo de solicitação. Estamos, portanto, a realizar uma experiência de dimensão planetária. Camada de ozônio, constituição. A atmosfera é um imenso reservatório de ar e um recurso natural precioso para a manutenção da vida na Terra. Infelizmente, as atividades humanas baseadas nos interesses nacionais pessoais estão danificando esse recurso comum, principalmente destruindo a frágil camada de ozônio que funciona como um escudo protetor para a vida na Terra. Uma molécula de ozônio é composta por 3 átomos de oxigênio, em contraposição às moléculas de oxigênio, que são compostas por 2 átomos de oxigênio. As moléculas de ozônio são raríssimas, menos que 10 em cada 1 milhão de moléculas de ar. Entretanto, já há quase 1 bilhão de anos, sua presença na atmosfera desempenha um papel vital na proteção de vida no planeta. Distribuição. Dependendo de onde está localizado, o ozônio pode proteger ou prejudicar a vida na Terra. O ozônio que se encontra na troposfera, até 10 km acima da superfície da Terra, é ozônio ruim, que pode danificar plantas e tecidos pulmonares. Mas cerca de 90% do ozônio que se encontra na estratosfera, entre 10 a 40 km acima da superfície da Terra, é ozônio bom, que desempenha um papel benéfico, absorvendo a perigosa radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Sem essa camada de ozônio benéfica, os humanos seriam mais suscetíveis a certas doenças, devido à incidência de raios ultravioleta vindos do Sol.
A destruição da camada de ozônio poderia também quebrar a cadeia alimentar marinha devido ao efeito nocivo de raios ultravioleta B sobre o plâncton. Destruição. A partir dos anos 60, percebeu-se uma nítida diminuição do conteúdo da camada de ozônio a nível mundial. Essa diminuição, que é da ordem de 4% por década, continua ainda hoje e deve permanecer nesta tendência por várias décadas. O problema da camada de ozônio está associado aos chamados CFCs, substâncias produzidas artificialmente e que foram e são muito úteis no processo de refrigeração, em geladeiras e ar-condicionado. Nestas substâncias existe o cloro, que somente pode ser liberado da molécula de CFC quando esta é submetida a altas doses da radiação UVB. É isso que acontece na estratosfera, na altura e acima da camada de ozônio. O CFC é liberado na superfície e demora muitos anos para chegar na estratosfera. Quando chega na altura certa, o cloro é liberado de sua molécula, podendo então reagir quimicamente com o ozônio, numa reação química que destrói o ozônio e forma o monóxido de cloro. O cloro, no entanto, é regenerado logo depois, via outra reação química, através da adição de mais um átomo de oxigênio, e pode então destruir mais moléculas de ozônio. Este tipo de reação catalítica é responsável pela destruição de milhares de moléculas de ozônio por apenas um átomo de cloro. Classificação da radiação ultravioleta. UVA são os de menor energia e chegam a níveis profundos da pele, produzem o bronzeamento e geram o envelhecimento precoce. UVB são de energia intermediária e causadores de câncer cutâneo. UVC são os de maior energia e os mais perigosos para a saúde. Porém, são absorvidos pela camada de ozônio e praticamente não alcançam a superfície terrestre. O índice UV mede o nível de radiação solar na superfície da Terra. Quanto mais alto, maior o risco de danos à pele e aos olhos. Este índice é influenciado por 3 fatores. Quanto mais próximo do Equador, maior o valor do índice, pois a radiação solar incide mais perpendicularmente à superfície. Quanto maior a altitude, maior o valor do índice, pois a radiação atravessa menor quantidade de atmosfera e sofre menor absorção. Quanto mais próximo ao meio-dia, maior o valor do índice, pois o Sol encontra-se mais centralizado no céu. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 3. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 4. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Muito bem, pessoal. Terminamos o estudo do capítulo 28, falando especificamente do efeito estufa e camada de ozônio. Um abraço.